Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário vocês estão nos vendo, mas muito obrigado pelo seu tempo e por estar aqui conosco. Olá, Denise. Olá, minha gente! Eu sei que vocês já estavam com saudade da gente, só que não. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Estamos aqui de novo com um podcast imperdível. Antes de tudo, como vocês já sabem, a gente quer agradecer aqui todos os nossos patrocinadores. Glass House é uma vidraçaria aqui de Maringá. Incrível, né, Guga? O que eles têm lá? Além de um serviço de qualidade, eles trabalham não só com box, espelho, essa parte interna, mas também com esquadrias de alumínios e derivados dessa questão de esquadrias e vidros. Tem tudo para te atender. É isso aí. Temos também a Exceleds, que é uma loja de iluminação. E aí, Guga? Parceiraço nosso, não precisamos nem falar assim como a Glass House. O que falar, né, da Exceleds? Iluminação técnica, iluminação decorativa, pendentes, lustre, além de todo conhecimento técnico no setor de luminotécnico, né? Caso você não tenha esse conhecimento aprofundado, a Exceleds pode te ajudar também. E temos também um patrocinador que é responsável por colorir a nossa vida. Todos os arquitetos amam. Uma loja de tintas, a Do Castro Tintas, que também é um parceiro do Arquitetura ao Cubo. E lá eles têm não somente tintas, mas também texturas, né, Guga? Exatamente. São revestimentos de parede em geral, parede. assim, relacionados à pintura e tudo mais, do Castro Tintas. Então, muito obrigada. Se você está chegando aqui agora, já chega dando sua curtida, seu like, porque isso é muito importante pra gente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque esse podcast de hoje, a gente estava até comentando aqui antes de começar, que parece assim uma panela com muitos temperos. A gente não sabe qual é a receita que vai sair daqui hoje. A gente tem uma pauta só pra nortear, mas nós vamos pra onde for, né? Hoje a gente vai bater pauta, papo. Sim, bater papo. Olha, temos profissionais aqui de 3 áreas diferentes. E gente de alto calibre, quando você pega gente de alto calibre e fala pra ele ficar na caixinha, ele não fica. Então não vamos nem tentar, né? Não vai ter vamos roteiro, jogar na mesa seguir. E deixa conversar. Eu tenho certeza que vocês têm muito pra aprender com esse bate-papo de hoje, com a história dessas duas aqui. A gente até brincou na hora que a gente chegou, que a hora que a gente foi ler o currículo delas, a gente falou, vixe, e o nosso pedigree Guga, como é que fica? Guga, filho da dona Essione, mais nada. Denise, nasceu no sítio, ponto, acabou. Então vamos lá, sem mais delongas, já enrolamos um pouco aqui, sem enrolar. São 2 convidadas, são 2 pessoas com um currículo muito diferente, inclusive entre elas. E eu vou começar pela Nadi. Ela é sócia gestora de empresa familiar e ela até estava falando aqui, essa empresa dela trabalha com construção também, obras e tudo mais. Ela vai explicar, ela vai falar. Advogada, especialista em governança corporativa, planejamento patrimonial e sucessório, contratos empresariais e transações imobiliárias. Conselheira de administração pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Cofundadora da Associação Mãos à Obra, membro do Diversity On Board, conselheiras e do Squad ESG do IBGC Capítulo Paraná. Se vira, olha gente... que currículo, hein? Eu quero saber o que é o Mãos à Obra ali. Por isso por isso que eu falei, olha, o nosso currículo perto dessas duas aqui, meu Deus, né? Só vergonha. E temos também a Raquel Cardoso Gilios. Raquel Gilios. Há 20 anos, uma mulher em constante evolução. Gente, eu vou ler, porque ela está no livro, para quem não sabe, dá o livro aqui para mim. Esse livro aqui, ó, Mulheres que Realizam, tá? Eu também tenho um capítulo escrito nesse livro. Ela está nesse livro também. Estamos juntas como coautoras aqui nesse livro. E a gente puxou aqui o que ela escreveu ali na introdução desse livro. Então, eu vou ler para vocês. Há 20 anos, uma mulher em constante evolução, aventureira, futurista, humana e com brilho nos olhos. Possui uma jornada repleta de paixão, superação e aprendizagens. Tem enorme alegria de viver. É cidadã do mundo. Mora na Suíça há 20 anos, onde recomeçou sua vida do zero. E ela vai ter que contar um pouco sobre isso. Por isso que eu falei, gente, não tem roteiro, porque a gente precisa ouvir isso. De alma empreendedora, sua trajetória é marcada por mais de uma década de trabalho no exigente mundo do banco privado na Suíça, o que agora fundamenta sua atuação como mentora de carreira e negócios para líderes em evolução. Especialista em diversidade geracional e multicultural, idealizadora de grupos de netweaving, People Who Need People.
É pós-graduada na Suíça e job coach formada, ampliando sua atuação para o universo de autora e palestrante neste momento. Ela tinha passado aqui os nomes das faculdades todas, das pós-graduações. Assim, gente, o meu inglês não permite. Então, com vocês, Nadi e Raquel, sejam muito bem-vindas. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui hoje em Maringá, na região, né? Um beijo para Itambé, para Maringá, para o Brasil. Então, obrigada pelo convite. Eu sou fã de vocês, da Arquitetura ao Cubo. O trabalho que vocês fazem realmente faz a diferença no mundo, e eu acho muito interessante que vocês trabalham com soft skills, né? As competências comportamentais. E eu acho que o futuro do trabalho, como falar de futuro do trabalho sem falar de soft skills? Parabéns, vocês são precursores aqui em Maringá. Obrigada. Ela falou, gente, de Itambé, porque, para quem não sabe, eu acho que quase ninguém sabe, a gente estudou juntas no colégio. Eu tive essa oportunidade de conhecer essa mulher quando ainda não era uma mulher, um mulherão, né? Uma menina. Ela era uma menina e a gente morava em Itambé, uma cidade aqui, cerca de 5 mil habitantes na época tinha Itambé, né? Exatamente. E a gente pegava uma circular todos os dias, 5:30 da manhã lá, para vir estudar aqui em Maringá, né? Nadi? Seja bem-vinda. Obrigada, uma super alegria estar aqui com vocês. Até brinquei com a Raquel, que vou deixar mais tempo para ela, que ela é mais comunicativa. Não fala isso não, que a gente vai ficar fazendo pergunta para você. Olha, vamos fazer bullying. Você não conhece o Guga. É um prazer enorme, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Quando a Raquel falou, Nadi, vamos participar de um podcast, falei, bora. Nem sabia o que era. Exatamente. Me fale onde, quando e vamos. Gente, assim que a gente gosta. Vamos pra frente. Pra mim é um especial desafio, porque eu sou mais tímida, não sou tão comunicativa igual a Raquel, mas acho que pelo início aí da nossa conversa, acho que vai ser bem divertido. Mas, Nadi, ali, você é advogada, né? A gente já falou do seu currículo aqui e você falou que a sua empresa, a empresa familiar que você trabalha tem a ver com obra. Conta um pouquinho pra gente, o pessoal que tá aí assistindo, entender um pouquinho mais. Então, Denise, eu me formei, eu sou de Londrina, né? Me formei, fui morar em Brasília, depois fiquei em São Paulo, trabalhei num grande escritório lá. Eu nunca participei da empresa da minha família, apesar de ser sócia. E quando eu voltei para Londrina, eu comecei a participar, a gente começou a fazer reuniões familiares, pelo menos uma vez na semana, para discutir algumas questões. E aí eu trabalhava também num family office, então eu pouco participava, eu participava mais da reunião. E aos poucos, depois que eu saí desse family office e abri meu escritório, eu comecei a participar mais da gestão da empresa. Nós construímos para imóveis comerciais, tipo, como um build-to-suit, alugamos, então tem um braço que é a parte de imobiliária. E basicamente isso, é construção e locação. Certo. Então por isso que eu estava falando no início, que desde pequeno meu pai é engenheiro, então desde pequena eu ia muito em obra e ainda trabalhamos com obra, apesar de minha irmã é arquiteta, toca mais essa parte, estou sempre por dentro aí dessa questão, deste mundo. Cara, esse é um mercado muito bom, né? Pelo menos aqui em Maringá, a gente atua muito no build-to-suit também. Mas pelo outro lado, né? Vocês são a parte do dono do terreno e constrói pro empreendedor. E a gente já está desse lado aqui, de captação do cliente, do interessado. Então a gente entende bem desse processo que você está falando, como a parte que traz a demanda, né? Só que se não tivesse vocês ali do outro lado para fazer essa demanda funcionar, acho que seria um mercado chatíssimo no quesito tá pronto, aluga. Né? Não tinha essa versatilidade. Daí você não tem esse atendimento específico para a necessidade do cliente. Essa personalização. Exato. Porque muitas empresas, elas topam, o empresário topa partir para uma sede nova a partir do momento que você explica para ele, cara, não é adaptar um barracão. Nós vamos fazer a construção do jeito que você sonhou. Isso é espetacular. Semana passada mesmo, né, a gente estava conversando com uma grande franquia que quer abrir em Maringá, de administrativo, não podemos citar o nome porque ainda é segredo, né? Mas é uma sede administrativa bem grande. E eles não queriam um espaço simples assim, pega o barracão, adapta, põe 50 pessoas, refeitório. Não. Eles querem um local de lazer para os funcionários, que o funcionário possa entrar externamente para a parte do fundo e usar no final de semana, com a empresa fechada. Então é uma construção totalmente única. Né? E aí, onde você vai achar um imóvel desse? É só com pessoas que têm essa cabeça aberta, né, para o outro lado de não, eu construo esse imóvel para você. Porque depois é difícil você alugar esse imóvel para outra pessoa.
né? São poucas as empresas que têm esse modo diferente de atuação. Mas se não fosse por vocês, a gente estaria bem ferrado, né? Bem complicado. E é muito o que a gente sempre fala para os nossos alunos, né, Guga? Que o nosso projeto aqui com os arquitetos, né, é fora do cubo. Pensar né? fora do cubo. Pensar fora do cubo. Porque todo bom negócio, ele surge de um problema, de uma falta, de uma deficiência. Então, olha só, temos um problema. As pessoas querem alugar e os móveis são todos iguaizinhos. Caixotinho. Então, a gente cria uma solução para esse problema, se transforma em um negócio, uma empresa rentável. E é isso que a gente convida todo mundo. Assim, ó, pensa fora do cubo. E por isso que a gente gosta de trazer aqui convidados de diversas formações, diversas especialidades. Porque ouvindo as histórias deles, a gente aprende a pensar fora da caixa. Né? Porque, olha só, você é advogada e trabalha numa área completamente aí da arquitetura e está se dando bem porque muito provavelmente você pensou fora do cubo, né? É isso aí. Exatamente. Uma coisa que eu adoro muito no perfil da Nadi é que ela é uma pessoa extremamente modesta, tá? Então eu tenho aprendido muito com ela sobre silenciar o ego. E eu não sei, Nadi, se você pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é muito interessante e como nossos perfis são complementares, né, Dê? E a importância também de ter em uma empresa pessoas multiculturais, intergeracionais e com perfis complementares. Sim. Então a Nadi tem me ensinado muito sobre isso. Não, a Raquel falando, parece que eu tenho assim o ego silenciado, não é isso não. É um treinamento diário. Mas é legal saber disso. É um treinamento diário, a gente treinar esse desapego ao ego. Sim. Legal. A Raquel, ela vem, gente, com essa... eu já falei ali na apresentação dela, ela já vem com esse conhecimento em gestão multigeracional e multicultural. Multicultural, né? Ela já morou em vários lugares, vários países. Eu quero que vocês escutem um pouquinho a história dela. Ela tem bastante para contribuir para a gente nesse pensamento fora do cubo. E a gente quer trazer também aqui hoje, além dessa gestão multicultural e multigeracional que ela tem também para contribuir com a gente, a questão do NetWeaving, que vocês já devem ter visto nos meus stories, que eu estive em São Paulo, eu participei de um grupo NetWeaving organizado pela Raquel, onde eu tive assim, a oportunidade de conhecer diversas pessoas de diversas áreas, grandes empresários, né? E seria o fim do networking, Raquel? Mais pro final você vai responder essa pergunta. Tá? Mas eu quero que você comece lá do começo. O que te fez chegar até onde você chegou? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, lá com 12 anos, ou antes, se você quiser. Eu acho que uma coisa que me fez chegar onde eu cheguei, primeiramente, é não ter plano B, né, Dê? Ou vai ou racha, né? Então, isso foi uma coisa muito importante na minha trajetória. Outra coisa também é o lifelong learning. Então, eu sou uma eterna aprendiz, né? Então, eu estou sempre em busca de conhecimento, sempre escutando também críticas construtivas, né? Porque eu acho que são essas críticas que me fazem crescer. Então, isso foi muito importante na minha trajetória. E falando do NetWeaving, né? No NetWeaving, people who loves people, who needs people, eu acho que nada é sozinho, né? Então, eu sou muito grata por cada pessoa que cruzou meu caminho, cada pessoa que estava do meu lado, que me deu um conselho, né? Que me deu um não também, porque esse não foi uma porta que se fechou e outra janela que se abriu, né? Para o mundo. Então, eu sou muito grata também por tudo isso. E eu sempre fui insatisfeita. Eu acho que eu sempre fui muito consciente que eu merecia uma vida extraordinária. E eu estava pronta para buscar essa vida extraordinária, sem esperar que as portas se abrissem. Então, muitas vezes foi preciso arrombar as portas. Literalmente. Né? Literalmente. Por isso que eu falo, eu acho que hoje eu mudei um pouquinho, né? Então, hoje a antiga Raquel tinha sangue nos olhos e faca no dente. E hoje é o brilho nos olhos, né? Esse entusiasmo mais pelo talento, pelo propósito, mas em uma outra época, né? Eu tinha realmente essa faca no dente, e estava muito determinada para alcançar o sucesso. Você foi para Portugal primeiro, com quantos anos?
com 18 anos. Então, eu fiz 18 anos, fiz as malas e vou para Portugal. Gente, na raça e na coragem. É isso que eu ia perguntar, sem nada. Sem nada, sem eu não proposta tinha... de emprego, plano B. sem estudo, sem uma bolsa, sem nada. Sem nada. Excelente. E eu não tinha nem o dinheiro, né, para voltar. Então, se desse tinha que dar errado, certo. tinha que dar certo, exatamente. E foram várias conexões, né, porque eu cheguei em Portugal e eu conheci várias pessoas, né, que abriram as portas da Europa. Uma coisa que me ajudou muito é que eu tinha o passaporte europeu, né? Então, as portas da Europa já estavam abertas. E tudo começou com a visualização, porque meus avós, eles eram europeus, né? E eles recebiam sempre postais da Europa. E eu, muito pequena, eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Eu olhava aqueles postais de Paris, Londres, Lisboa e falava, gente, um dia eu vou estar lá, né? E daí o pessoal ria, né? Ah, mas como assim? Tipo, lá de Itambé, você vai pra Europa? Eu não, um dia eu vou. Então foi uma coisa muito, muito forte. E eu acho que toda a minha trajetória, né? Cada vez que eu penso em dar o próximo passo, as pessoas ao meu lado, elas ficam com medo, né? Porque eu tenho, tipo, sonhos grandiosos, né, Dê? Você lembra? Sim. E uma coisa que ela falou pra mim, a gente saiu pra jantar essa semana aí, né? Que ela falou que uma grande coisa na vida dela foi não ter ouvido algumas pessoas. Porque as pessoas, no geral, quando você tem planos grandiosos, elas vêm e te puxam assim, que isso, a mediocridade menina? segura, né? Que isso, menina? A Europa não é pra você. Você daqui, você vai pra lá. Então, né? E ela foi de país em país. Hoje ela mora lá na Suíça, né? Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho do banco um pouquinho, que eu achei muito bacana a história que você me contou no nosso jantar sobre como foi que você entrou no banco, sabe? Que aqui eu tô pulando anos de história. É isso que eu ia falar. Eu fiquei interessado nessa parte inicial ali. Chegou na Europa e aí? O que ela foi fazer lá? Então foi vai, conte. Garçom, foi trabalho do quê? Então, A Raquel seguiu aquela frase do Cocteau. Não sabendo que era impossível, foi Foi lá lá e e fez. Exato. É isso, Raquel, conta Exato. pra gente. A gente tem muito a aprender com você. Então, para começar, um dia uma pessoa olhou no fundo dos meus olhos e disse, Raquel, muito cuidado, porque o que você deseja, você pode realizar. E eu acredito muito nisso, né? Então, tudo que eu desejo nesse poder de idealizar e de alcançar. Então, quando eu comecei na Suíça, eu vou começar pela Suíça, né? Que teve uma história em Portugal para fazer o passaporte, mas vamos direto para a Suíça. Eu comecei num hotel na montanha, limpando quartos com um contrato de 3 meses. E toda a minha trajetória, depois de 6 meses, né? Eu falei assim, eu já sei que eu não quero ficar aqui, vou começar a aprender o alemão, né? E vou ser garçonete. E daí todas as pessoas à minha volta, mas não, Raquel, você sabe que aqui para ser garçonete você tem que fazer a escola de hotelaria e tal. E a minha força, foi o que eu falei para Denise, é que eu não ouvia. Eu falei assim, bom, ok, é a sua opinião, não é a minha, eu vou tentar. Né? Então, sempre eu fui tentando. E uma coisa lá que a Dê falou da importância dos soft skills, né? Das competências relacionais e comportamentais. Eu nunca fui contratada pela minha experiência ou pelos meus diplomas. Sempre foi, tipo, numa entrevista de emprego pelo meu potencial. Sim. Que eu tinha esse potencial, essa fome de aprender, de fazer, de crescer. Então, a cada vez que eu fui contratada, foi pelo soft skills. Boa. E aí, daí... Continue essa história, conte essa história, a gente quer saber. Os perrengues também, não só o sucesso, né? Tantos perrengues. E eu acho que uma porta foi abrindo a outra, né? Então era muito, muito difícil no começo, porque eu não falava o idioma. E daí tinha muito sacrifício, né? Tinha, tipo, o sacrifício de... Eu não vivia a vida, né? Lá na Suíça, porque tudo era, tipo, para economizar, que eu pensava, vou voltar pro Brasil, né? Eu tinha projeto de abrir um hotel aqui, sabe? E depois, com o tempo, que eu fui, tipo, aprendendo a viver a vida lá. E eu lembro que era muito engraçado, que eu tinha amigos na hotelaria, né? Então, vamos fazer alguma coisa, né?
E eu ficava a noite toda muito determinada em aprender. Numa roda, o pessoal jogando carta, eu entendia uma palavra durante a noite toda. Mas eu me recusava e em rodas, né, onde eu já falava o idioma, que era facilidade, português, espanhol ou até português de Portugal. Então eu sempre fui por esse caminho de sair da minha zona de conforto mesmo. E você aprendeu alemão, francês? Alemão, francês, daí depois aprendi o inglês, que eu morei em Londres e morei também em Nova York. E português, né? E espanhol também, que eu trabalhei no banco com o pessoal da América Latina. E daí foi muito interessante quando eu recebi essa proposta do banco, né? Porque eu estava estudando e, mais uma vez, né, eu vi lá no jornal, um banco privado na Suíça tá abrindo mercado na América Latina. E eu, gente, eu preciso responder. Não, Raquel, não dá para responder. Porque banco aqui, você tem que estudar tantos anos. E daí eu, como sempre, eu não ouvia Aquilo ninguém. que a Nadir falou, não sabia que era impossível, É o então famoso, foi lá e fez. o não eu já tenho, né? O não eu já tenho, então vamos lá. Exatamente, exatamente. Vamos se arrepender do que a gente não faz, né? Não do que a gente faz. Boa. E aí você foi lá E fez. e fez. Ele fez. Mas aí quando você, pelo que eu tô entendendo, você tá ampliando a história, né? Desculpa, encurtando a história. Vamos abrir Ela ela tá um pouco encurtando mais. bastante. Portugal direto pra Suíça, ou não? Teve algo no meio? Não, direto para a Suíça. Fiquei Tá. 3 meses em Portugal, tempo de fazer os documentos, né? E depois para a Suíça. Suíça. Aí Suíça você ficou um bom tempo ali. Ou todo o tempo até agora? Fiquei um bom tempo, mas o primeiro trabalho, né, que eu tive, por exemplo, que eu falei que era eu estava limpando quartos, para mim passar para garçonete, então eu precisava falar um pouquinho mais o idioma. Sim. Então eu economizei, então todo o tempo que eu trabalhei, os 6 meses, eu economizei e investi em um intercâmbio na Alemanha. Ah, tá. Isso que eu ia questionar. Você foi para a Alemanha para aprender. Não necessariamente aprendeu ali na Suíça, através de funcionários alemães que tinham ali, nada disso. Não, Você foi não. atrás Fui atrás da do país. educação e da educação também. Então sempre foi a experiência, né? Para você chegar é fácil, mas Imersão, depois como né? que você faz para ficar, né? Você fez uma imersão, cultura, educação e língua. Exatamente, Legal. exatamente. Com a finalidade de ser garçonete na Alemanha. Ou Não, na Suíça. Na Suíça. Na Suíça. Aí ficou aham. quanto tempo na Alemanha? Daí fiquei mais ou menos uns 3 meses e depois voltei para a Suíça. Daí já tinha um bom nível, né, do alemão. Sim. E daí fui ser garçonete, daí eu adorava, né? Porque o pessoal de férias, na montanha, nos Alpes, uma energia positiva, né? Muito legal, muito legal. Me diverti Péssimo lugar, muito. né, pra trabalhar. Não, e a Raquel é muito alegre, né? Uma pessoa, né, Nadir? Ela é muito pra cima, assim, ela leva o entusiasmo por onde ela passa. Eu fico imaginando ela na Suíça, o pessoal deve ser tudo meio frio Eu ia falar lá. isso agora. Como é que o europeu lida com essa tua alegria? Porque eles são Mais engessados, frios, né? São mais São engessados. bem engessados, exatamente. E na hotelaria eu acho que fazia a minha diferença, né? Como a gente fala, a sua diferença é o seu superpoder, né? Uhum. Então, do pessoal chegar lá para tomar café da manhã, já de dar aquele bom dia, tudo bem, você dormiu bem, né? O pessoal, uau! Mas eu acho que até hoje, às vezes eu vou no mercado, né? E eu falo pra menina lá, oi, tudo bem, como que você tá? Ela, Assusta, né? você é a única pessoa que me falou bom dia hoje, sabe? Caramba, que loucura. E aí, retornou, ficou mais quanto tempo ali na hotelaria? Daí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio, né? Daí eu fazia a estação, então a estação do inverno, 6 meses na montanha e 6 meses na beira do lago. Olha aí, legal. E aí depois, direto pro banco. Daí direto pro banco. Daí eu comecei a estudar, daí eu mudei da parte alemã para a parte francesa, super contente, né? Falei assim, nossa, que legal, já falo um idioma local, né? O alemão, mas não era suficiente, porque quando eu voltei para a parte francesa, o pessoal não fala alemão. Caramba. Daí eu falei assim, gente, não acredito, vou ter que começar do zero novamente com um idioma. Uhum. E daí eu comecei do zero. Boa. E daí eu comecei estudando, daí para não estudar o francês, né, de uma maneira literária, como eu estudei o alemão, eu fiz uma business school, né? Então daí eu aprendia o francês, mas ao mesmo tempo em várias matérias, né? Contabilidade. Sim. E daí foi bem mais interessante. Isso aí te abriu a porta do banco pelo business school, né? Não só pela língua do Na francês. verdade, foi mais pela habilidade dela, pelo que eu tô percebendo, né?
Sim, mas o Você banco fala não da iria língua? pegar. O banco não iria pegar só por causa das duas línguas, a facilidade sim. e a América Latina, né? Mas também pela aplicabilidade do Business School, Sim. focado em mercado financeiro e tudo mais. Mas na realidade essa business school, ela não era muito focada em banco privado, né? Ah, Porque tá. banco privado é um setor bem à parte. Uhum. Até quando eu comecei no banco, eu tive que fazer o primeiro curso, que foi a Introdução ao Mundo Bancário, Uhum. que é completamente outro mundo, sabe? Outro sistema de educação. Mas foi bem legal, porque eu fui nessa entrevista, né? E eu acho que o RH me deu realmente uma oportunidade. Eu sou grata a ele até hoje, né? Eu falo que foi um mentor, foi uma pessoa que abriu o meu caminho. E ele tá lá na Suíça, a gente sempre conversa e eu sou extremamente grata por essa pessoa. E eu até incentivo hoje no meu trabalho, né? Incentivo os empresários, os líderes do amanhã para ver a pessoa, o humano, depois a gente vai falar de gestão humanizada, além do currículo, Sim. né? De dar realmente a oportunidade para conversar, para conhecer, para saber quais são os objetivos. Porque, às vezes, a única coisa que aquela pessoa precisa é uma oportunidade, né? E se ela tiver habilidade, e a gente fala sobre isso, né, Guga? Inclusive, no nosso curso, quando a gente tem uma aula lá sobre para você recrutar as pessoas, né? E montar currículos e tudo mais. E a gente fala, cara, a coisa mais importante de um currículo não são os cursos, não são os diplomas, são as habilidades que aquela pessoa tem por trás daqueles diplomas, né? É isso que a gente vê diferença hoje em todas as nossas empresas, que a gente tem as pessoas trabalhando. É a proatividade, é a comunicação, é a desenvoltura, é a flexibilidade, é a inovação, é o olhar humano, né? E eu falo, a gente contrata muito hoje, né, Guga, para todas as nossas empresas em função das habilidades. Né? Eu posso falar, a Thaís está aqui, ela é nosso bastidor aqui, ela está aí nos bastidores, mas ela é o nosso palco principal todos os dias, né, Guga, na empresa. Exato. Ela tem um currículo incrível, mas o que mais me chama a atenção nela são as habilidades. Então, vou dar um exemplo. Hoje, tô numa correria que a gente tem o lançamento, gente, ó, os nossos jabás aqui, ó, do nosso livro hoje aqui. Que pra né? quem tá vendo não é hoje, já foi. Já foi. A gente gravando antes. A gente tem um lançamento, então hoje a gente tem gravação, tem uma coisa, um evento atrás do outro, e aquela correria, e ela me ouviu aqui no meio da gravação da manhã, falando, nossa, eu tenho que ir pra fazer uma unha, pra não sei o quê, não vou ter tempo. Ela me manda uma mensagem. Denise, você conseguiu comer? Precisa que eu providencie algo pra você? Ai, perfeita. Perfeita. Isso faz a diferença, É né? isso. Então, muita gente, às vezes, barra no currículo, barra na dificuldade. Eu nem vou tentar aquela vaga, porque, quem sou eu? Eu não tenho o estudo, eu não tenho o curso, eu não tenho, né? Quando, na verdade, a única coisa que ela precisa é de uma habilidade e de coragem. Exato. Exato. Né? Até porque hoje a gente fala muito também da inteligência artificial, né? E isso que você acabou de trazer é um exemplo concreto, né, de humanidade. E isso é uma coisa que é o nosso diferencial, a IA né, dos nunca robôs. vai fazer isso. A IA nunca vai fazer isso. E eu acho que é aí que a gente tem que bater, né, em desenvolver as habilidades para não ser substituída por um robô. Sim. Então você pensa, ela na Suíça, trabalhando num banco, um mundo corporativo, né? E ela lidando com outra cultura, diferentes gerações, e daí você foi construindo todo o seu know-how para o trabalho que você desenvolve hoje. Exatamente, era um mundo bem masculino, né? Então eu aprendi muito também sobre jogo de poder nas organizações, né? Porque eu tinha necessidade de me impor numa mesa de reunião com 20 homens, né? Até depois que eu saí, que eu fiz essa transição do mundo do banco privado para o mundo social, onde eu trabalho hoje, então eu tive que trabalhar também minha comunicação, porque era uma comunicação mais agressiva, né, claro. porque eu precisava me impor. Marcar território. Né? Exatamente. Hoje, como a Nádia vai falar pra gente um pouquinho de gestão humanizada, então hoje você precisa desenvolver a empatia, desenvolver a compaixão, né? Ter aquele olhar para seu funcionário e dizer, mas ele tá tentando fazer o melhor. Sim. Exato. Né? A humanização do trabalho. Fale, Nádia. A Raquel estava falando disso, que a gente estava batendo papo no almoço sobre isso. Sim. E lá na empresa da minha família, eu
penso que uma parte que levou a gente a abrir a imobiliária para a administração dos bens, que até então os imóveis estavam em imobiliárias, que tem todo tratamento padrão com os A gente chama de inquilinos. esteira, né? Tava na esteira, ela tava na estante. E até fazendo um link aqui com Fora do Cubo. Meu pai tinha um desejo muito grande da gente abrir uma imobiliária para administrar os bens, porque ele tinha um olhar muito diferente. Ele fala que a gente não tem inquilino, nós temos parceiros. Boa. E que Olha que cada visão parceiro tem uma história, tem uma peculiaridade. E isso foi muito importante na pandemia. Porque o que a gente viu na prática? Quem não pagava aluguel, tchau, né? As imobiliárias, Sim. é o papel delas. E a gente tinha esse olhar mais humano. Então, muitas empresas, para que não quebrassem, a gente falou, bom, então você fica aí um tempo sem pagar aluguel, você é o parceiro nosso, porque enquanto você está ganhando, a gente também está ganhando. Sim. E é esse olhar humanizado. E aí você pensa que isso acaba reverberando toda uma sociedade. Então, por exemplo, uma agência de viagem que estava lá sem vender voos, sem poder trabalhar, sem poder vender nada, tinha as pessoas que lá trabalhavam, que dependiam do salário, que cuidam das suas famílias, né, desde a faxineira, da copeira, e enfim, todos os assistentes. Você pegava, a gente tem, por exemplo, que fala não é inquilino, é parceiro, que tem um pub, ele ficou muito tempo sem poder abrir, vários meses, então tinha garçom, pessoal também da limpeza, os entregadores. Então, quando a gente tem esse olhar mais humano, sem pensar só no interesse próprio, você consegue estender essa onda de positividade. Fazer o bem, né? Fazer o bem para uma camada muito maior, não só o teu parceiro direto. Sim. E lógico que isso também reflete, porque, por exemplo, a gente não perdeu nenhum inquilino. Vocês fidelizaram pro resto da vida essas enquanto pessoas. a gente viu muitas lojas fechando, principalmente em shopping center, né? O nosso era o contrário, gente querendo entrar no nosso empreendimentos porque sabe que ali tinha um tratamento mais personalizado com esse humano, viés mais humano. Isso aí é muito legal. A gente viu isso pelo outro lado com o proprietário do nosso imóvel lá. A arquitetura, todo mundo assustou, né, no começo da pandemia, vai quebrar e tudo mais. Mas a construção civil e a arquitetura foi ao contrário. Ela cresceu muito justamente porque a pessoa ficou presa em casa, aí ela viu que ela tinha que reformar a casa, que a casa não estava muito legal, ou ela percebeu que o apartamento não era bacana, vou construir uma casa, ou vou para um apartamento maior. Então o mercado imobiliário ele explodiu. Gente, não estou falando que a pandemia foi boa, pelo contrário, foi terrível, mas comercialmente para o mercado imobiliário foi bacana. E aí o proprietário do nosso imóvel, ele é proprietário de vários imóveis também, e ele fez isso para todos. Falou, cara, quem aguentar 50%, paga 50%, quem não aguentar não paga, a gente quer que vocês fiquem. E aí, pra nós, isso foi espetacular, né? Falou, cara, esse cara é diferente. E aí o primeiro mês, pagou 50%, porque não sabia o que vinha. No segundo mês, a gente bombou de vender, né? Aí nós fizemos o contrário. Falei, cara, toma aqui os 50% do mês passado e mais o normal aqui, vamos seguir, porque você é um cara diferente. Você é um cara que merece receber o aluguel, com certeza. Sem dúvida, quando você ajuda alguém, a pessoa tem essa vontade de retribuir, né? E a gente já vai entrando no... Eu sempre falo errado. Netweaving. Nós vamos entrando nesse assunto, né? Porque a gente já falou um pouco aqui em alguns outros episódios do podcast sobre o networking, né? Que a gente já, no Fora do Cubo, a gente já... meio que já faz esse networking atualizado, vamos dizer assim, vamos colocar aspas, né? Só que a gente não tinha um nome para isso, e a Raquel vem e traz um nome, e que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? Que é o netweaving, que é você estabelecer relacionamentos, a Raquel vai falar melhor, né? Com as outras pessoas, de uma forma que você não tire algo delas, mas que você dê algo para elas. E aí você estabelece um relacionamento que dura para uma vida inteira, que é o que você acabou fazendo nas suas empresas. Tem um caso bem emblemático, que é uma escola de balé, ela é uma professora de balé. E imagina, na pandemia, as crianças pequenas, principalmente, não faziam balé pela internet, né? Por vídeo. E em algum momento ela até cogitou de se continuava ou não. E hoje
Ela até saiu do nosso empreendimento porque ficou pequeno, hoje era uma referência legal. a escola, de tanto que cresceu, e foi um incentivo, tipo, não feche, não pague aluguel, mas não feche. Fica aí. Que legal, cara. Isso é muito legal. E Espetacular. eu falo assim que não é que é coisa do passado, né? É que empresas que não têm essa gestão humana, elas não permanecem no mercado mais. Isso já foi, já passou do passado, vamos dizer assim. Ficou muito lá atrás, né, Raquel? Né? Me fala, Raquel, o que seria o NetWeaving? Explica pra gente. NetWeaving, então bem-vindos à era, né, do NetWeaving. Um novo mundo pede uma nova maneira de se conectar, né? Como você acaba de falar, o command and control é coisa do passado, né? Sim. Hoje nós estamos com uma gestão mais humanizada e as pessoas também têm tendência de quererem uma conexão mais humanizada. Então chega de superficialidade, né? Realmente a pessoa quer ir para aquela profundidade, saber, mas quem realmente é a Denise? Qual é o propósito da Denise, né? E me conectar com o propósito, né? Eu e a Nádia, por exemplo, nós estamos conectadas pelo nosso propósito. O NetWeaving nada mais, nada menos é ser interessante sem ser interesseira. Então, antes de sair para uma reunião, Adorei. você não imagina, o que essa pessoa pode me agregar, né? Quem é essa pessoa? O que ela pode me trazer? É o contrário. É o que eu, Raquel, posso agregar para a Denise? O que eu posso agregar para o Guga? Hoje eu conversei com a Nádia, né, meio-dia, e tava lá cogitando na minha cabeça, mas o que a Nádia precisa? O que eu, Raquel, posso trazer para a Nádia? Então, o NetWeaving é sobre isso, sobre tecer relações, né? E relações autênticas, relações de verdade. É uma amizade, não são parceiros de negócio, né? E eu já fiz muito networking também. Eu já fui para Nova York. Uma vez eu fiz um networking em Nova York. Gente do céu, foi uma loucura. Eu saí de lá com 60 cartas de visita. Cara. Mas no final, quem é quem? Com quem que eu me conecto? Uma coisa super superficial, né? E hoje, realmente, de você se desconectar de tudo, você se conectar com a pessoa de uma maneira autêntica, eu acho que isso não tem preço. Não tem preço. E é o futuro, né? É o futuro, é o presente, amiga. É o presente. Presente, o NetWeaving é o presente. A Nádia tem até um exemplo bem interessante, né? Que aconteceu no nosso grupo de NetWeaving. Será que ele deixa eu falar o nome dele? Você tem hora que você fala NetWeaving, E outra hora é NetWeaving. Não, é NetWeaving. NetWeaving. Exatamente. E nós temos um grupo, né? Então eu sou a idealizadora do grupo, unicamente idealizadora, porque o grupo é nosso, né? Eu sempre deixo isso bem claro, né? Então, seja parte do grupo, venha também com a sua contribuição, com as suas sugestões, né? E o pessoal que quer entrar, mas como que vai funcionar nesse grupo? Eu não sei como vai funcionar, porque... Deixa rolar. Exatamente, a gente deixa rolar, deixa fluir. E esse grupo é super bacana, porque são pessoas incríveis, eu acho que ali... Tem de tudo. Exatamente, tem de tudo, de todas as áreas, de todas as ideologias, e sempre me traz muita inspiração. E além dessas conexões, é o que a Raquel estava falando, que eu contei para ela no almoço, uma das pessoas do grupo me mandou um WhatsApp e falou assim, que legal que você é de Londrina, porque teve um momento ali que a gente se apresentou, né, no grupo. Ele contou uma história que tinha trabalhado com uma pessoa que ele gostava muito, de Londrina, ele morava em Londrina, e que em determinado momento eles se distanciaram, aí ficou uma rusga por conta de uma questão do trabalho. E isso era véspera da Páscoa. Eu falei, aproveita o momento, né? De Páscoa, de perdão. Reconecte com essa pessoa. E depois ele mandou uma mensagem agradecendo, falou que foi fantástico, porque ele estava com medo de mandar essa mensagem para essa pessoa, de ter uma reação não muito prazerosa, e a pessoa foi super acolhedora e ele adorou se reconectar com essa pessoa e me contou como é que foi. E eu falei, olha, então esse NetWeaving, né, a gente pensa muito no âmbito profissional,
Mas não vai muito além disso, né? Muito além. Eu faço parte desse netweaving, eu tenho esse privilégio de ter sido incluída nesse curso, nesse grupo. E eu posso falar pra vocês uma coisa. Na minha opinião, o networking, ele existe, ele vai continuar existindo, mas na minha opinião é coisa do passado, sabe? Depois que a gente vive essa experiência que a Raquel trouxe pra gente, a gente entende, assim, que relações humanas se tratam de relações humanas e não de interesses humanos, né? E eu acho muito bacana porque são pessoas tem gente do mundo inteiro. Do mundo Tem todo. gente da Austrália, se eu não me engano, né? Canadá, tem Canadá, Itália, Portugal, tem gente, Suíça, Alemanha. tem gente do mundo inteiro ali e a gente vai se conectando por propósitos, a gente vai se conectando por habilidades, por jeito de ser. Então, uma pessoa vem e conta uma história, outra, aí a gente se conecta pelas histórias e aí você se conecta com uma pessoa de verdade. E no final, você tem um amigo ali. Você acaba, como você mesmo falou, olha, a pessoa foi lá fazer as pazes com uma pessoa através de outra que mal conhecia, que conheceu no grupo, mas que se sentiu seguro, né? Porque a gente não tem muito hoje segurança para se relacionar com as pessoas. Porque o tal do networking, ele trouxe um pouco isso, do interesse, o interesseiro, a palavra interesseira que você usou ali, ele trouxe um pouco isso. Então a gente tem medo de se abrir. A gente tem medo de falar sobre as nossas deficiências, nossas dificuldades. E quando você está num grupo onde todos se comprometem, olha, eu estou aqui porque eu quero te conhecer. Sim, Cara, a mágica acontece. Então a gente tem que dar um jeito de levar isso para as nossas empresas. A gente tem que dar um jeito de levar isso para os nossos relacionamentos. Só que isso só funciona se ele for de verdade. Isso que eu ia falar agora, da questão de ser natural, né? A gente tem uma família aqui de Maringá que é cliente nossa. E quando eu digo família, são todos os pais os filhos já são casados, já tem filho. Então a gente atende todos ali, cada um no seu empreendimento, cada um nas suas coisas. Que é uma família muito rica, já tá chegando aí no patrimônio de bilhões. E aí todo mundo que chega para atender essa família tem um interesse, né? E a gente foi o único escritório, e ele fala isso, né? Eles falam isso, o único escritório que chegou, atendeu, trouxe demanda, trouxe negócio e nunca pediu nada mais ou usou isso e tal, tanto é que a gente não divulga que atende essa família, porque é uma família muito conhecida na cidade, sabe? A gente podia usar isso como portfólio e tal e ter mais gente procurando e tudo mais. E aí eles falam isso pra gente, falam, cara, é a única vez que eu me lembro na vida que uma empresa prestou serviço pra gente e não usou como palanque. Aí, Olhou a gente como ser humano. É. E pra gente é muito natural, né, isso. Guga? É assim, pô, vocês são seres humanos. Como que a gente não vai olhar pra vocês como ser humano? E aí eu respondi pra ele, falei, cara, mas isso é o jeito que eu fui ensinado, não é porque você tem bilhão que você é mais importante que o outro, você tem mais acesso do que o outro. Exatamente. E eu não vou usar e isso o aí. jogo pode mudar também. Exato. O jogo pode virar. E eu não noite vou pro usar dia. isso, Raquel. Se ele quiser usar isso ao meu favor, e é o que ele faz, ele indica a gente pra todo mundo, ele vai fazer. Agora eu não preciso ficar pedindo, forçando, ou usando, ou chegando no evento, não, porque eu tô atendendo a família tal. E daí, velho? Então, essa tem que ser natural, né? Tem que Quando ser se torna natural. forçado. Natural. E eu acho que a D, ela tem esse dom já desde criança, né? Eu acho que ela sempre teve esse olhar amoroso, né? Sim. Para o ser humano. Não, é natural dela. E a sua sensibilidade também. Foi um processo de reconstrução, tá? De evolução. Por isso que eu falo uma mulher em evolução. Porque para chegar onde eu cheguei no banco, teve momentos da minha vida que era aquela história. Eu tenho que estar sentada na mesa, eu tenho que ser a menos inteligente, entendeu? Senão não era uma mesa para mim, né? E hoje eu já entendi também a importância de compartilhar, né? Então eu falo assim, pô, Raquel, o mundo, as pessoas foram tão generosas com você, agora o momento é de você começar a compartilhar isso, de transbordar isso com as pessoas que estão ao seu lado. E eu acho que a D, já desde pequenininha, já foi assim, né, D? E foi ela que arrastou a gente pra criar isso aqui, tá? A culpa é dela. Olha só, a culpa é Dependesse dela. da gente lá, não ia criar. Ela que falou, a gente tem que ensinar, a gente E tem que vocês ampliar. têm muito em comum, né? Eu acho que a Nádia e a D, vocês têm muito em comum. É engraçado como a gente vai se conectando com pessoas, né, de diferentes tipos, mas no final acaba que essas habilidades se complementam, né? No caso nosso, porque eu falo, eu acredito muito em Deus. Eu Então, também. eu acredito muito que
a gente deve viver, sim, de propósito e não atrás de dinheiro, né? O que move a gente é o propósito. E Deus te dá o talento que você precisa para você realizar o seu propósito. E quando te falta um talento, Deus traz os complementares. Traz um sócio, uma sócia, uma amiga e as coisas, né? Então, não existe... Por isso que eu gosto do ser humano, de olhar para o ser humano. Esse olhar amoroso que você fala, E sincero. que eu tenho desde criança, é sincero, é honesto, porque eu gosto de pensar que cada ser humano que está aqui está em evolução. Todo mundo que está aqui está em evolução e todo mundo que está aqui está fazendo o que pode. Com aquele grau de consciência que ela tem naquele momento. Então, se eu olhar para o meu grau de consciência aos 18 anos e olhar para o meu grau de consciência hoje, é totalmente diferente. E com certeza daqui 10 anos vai ser outro. Pode ser que eu volte a assistir esse podcast aqui de hoje e falo, nossa, como eu estava errada. Ou E como... ainda bem. Entende? Então, todo ser humano está em transformação. Então, isso me faz acreditar no ser humano. Porque eu não acho que o ser humano, e não é realmente para mim, é um objeto estático. Eu acho que assim, nós somos seres em evolução que estamos em movimento. E a partir do momento que eu estou em movimento, eu posso me movimentar para qualquer lado. Então, eu não gosto de julgar e colocar as pessoas numa caixinha. E taxar do tipo, fulano é interesseiro, fulano é egoísta, fulano... Não. Ele teve uma atitude egoísta. Muitas vezes uma atitude egoísta não pode classificar uma pessoa como egoísta, né? Então, eu gosto de olhar e eu gosto de conhecer as histórias por trás das pessoas. Por isso que eu pedi pra vocês contarem um pouquinho. Eu pedi pra Raquel contar a história, porque... Nadi, deixa eu falar pra você. Cara, eu preciso de uma mentora, sabe? Cara, eu buscaria a Raquel. Por causa das habilidades que ela desenvolveu, que ela teve... Os problemas que ela teve que passar na vida, que ela teve que resolver. Eu falo que a Raquel é uma pessoa de IVP alto, que é índice de viração própria. Entendeu? Adorei. Vou incluir na minha mentoria isso. E eu olho, então, quando eu olho para as minhas limitações e penso, o que é que eu tenho para aprender e para crescer, eu olho para Raquel e falo, cara, ela tem o que eu preciso aprender com ela. Então, com certeza, seria minha mentora, sabe? E vai ser, né? A gente já até andou conversando previamente ali, rapidinho. Mas assim... Porque eu gostaria de ter uma mentora com as habilidades complementares a mim, né? Não é o currículo. Não é o currículo. Mas aí eu fugi completamente do assunto aqui, a gente falou... mas a gente avisou que a pauta não é fixa. Já avisou, né? Mas essa questão da naturalidade de se fazer você pode ensinar, como você mesmo falou, no que você aprendeu, né? Você pode ensinar o NetWeaver, é mais doloroso, é mais difícil, mas se aprende. Agora, da Denise é natural, né? É natural. É tranquilo. Eu tava em Milão em 2023, na feira, na feira de imóveis, né? E aí, tava de boa com o grupo, e evento pra cá, e evento pra lá, e vai pra lá e tal. Aí eu abro o meu Instagram, tem uma mensagem toda em inglês, que eu já achei que era alguma propaganda, algum Instagram desses fake e tal, e excluí. Aí tava lá, oi Guga, sou amiga da Denise. Eu falei, cacete, aí comecei a ler e tudo mais e tal. A menina trabalhou com a Denise aqui em Maringá. Zélica. Como é que era o nome? Zélica. Zélica. Trabalhou com a Denise em Maringá. Ela era da Bósnia, da Lituânia, algum leste europeu ali, da Bósnia. Ela descobriu que eu tava lá. Ela mandou mensagem perguntando um dia pra ela pegar o trem lá da Bósnia e ir até a Itália pra entregar um presente pra eu trazer pra Denise. Nossa. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, caraca, velho. Pelo amor de Deus. Eu não consigo fazer isso. A pessoa... deslocar. E eu sou a pessoa que chora, que da hora que chegou o presente eu chorei, eu senti todo o carinho dela, e eu, sabe assim, e é muito meu isso. E faz o quê? 14 anos que elas não se encontravam. Né? Mas eu e a Raquel, nós ficamos desde 2000, né? Exatamente. Que a gente não se encontrava, a gente foi se ver agora, 24 anos. Uhum. Mas a nossa conexão, né, atravessou fronteiras, né? Então, é natural, né? Ela consegue fazer isso. Muito natural. Ela consegue fazer isso e mesmo eu estando do outro lado do oceano, eu sei que eu tenho uma amiga aqui em Maringá. Uhum. Se eu precisar conversar, né, você tem uma escutativa e você realmente sabe se fazer presente nos momentos. Então, gente, mas é sobre isso. Então, quando a gente tá falando do NetWeaving, a gente tá falando de conexões reais. A gente tá falando de conexão por propósito e estamos falando do olhar humano.
tá, a Denise tem essa coisa do amor latente no coração, que é realmente hoje eu consigo olhar pra isso e dizer, realmente eu tenho. Porque eu passei por aquela fase que eu falava assim, não, imagina, são seus olhos, eu não sei o quê. Né? Não, eu realmente tenho isso. Isso é uma habilidade, isso não é meu, isso Deus colocou em mim. Assim, entendeu? Isso veio, é um dom de Deus que eu acho que Deus colocou em mim. Que você e eu aceitou entendo e que eu preciso colocar isso a serviço das pessoas. Então, eu tenho isso, você tem a alegria. Você tem um entusiasmo e uma alegria e que é sua, que é nata, e que você precisa colocar isso na vida das pessoas. Entende? Cada um de nós aqui tem uma habilidade que precisa colocar. Então, quando a gente traz isso para o NetWeaving, o que vem na minha cabeça? A gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa se olhar, a gente precisa entender quem a gente é, o que a gente tem de bom para oferecer para o outro. Então, você não tá com aquele olhar do tipo, o que eu posso tirar dele? Mas o que é que eu tenho de bom que não me falta, porque eu tenho a fonte, aquilo que eu tenho a fonte, sabe aquilo que você tem a fonte? Brota em você, a fonte de água viva, né? Aquilo brota em você, então quanto mais você dá, não te falta, mais você tem, porque você tá produzindo aquilo. Então é isso que a gente tem que olhar para si, olhar para os nossos negócios e pensar, aquilo que eu tenho como fonte, né? É isso que eu tenho que colocar a serviço, é isso que eu tenho que doar. Exatamente. E uma coisa também que é muito importante, né, trazer como mentora de carreira e de negócios, é que essa fonte, né, chamada talento, ela deve ser trabalhada e desenvolvida, né? Sim. Então, todos os soft skills também, né? Não é uma coisa... Até os nossos talentos. Tem pessoas que escolhem utilizar, outras elas enterram, né? Mas quando eu descobri, já tem aquela história já de aceitar, né? Então, primeiro você aceita e depois você trabalha esses talentos. Então, não esqueçam de trabalhar. E tá na Bíblia isso, né? Se você enterra... A parábola que você lê para os seus Deus pega o seu e dá para outro. Né? Deus convida a gente a multiplicar. Não, aliás, não é errado multiplicar. Acho que o melhor professor de NetWeaving foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Imagina ali num planeta em que a filosofia era olho por olho, dente por dente. Passar por uma doutrina de amor, angariar pessoas para seguir essa doutrina. Sim. E já ensinar o amor ao próximo. Exato. No meio de uma ocupação romana em cima do povo dele, né? Em vez de você odiar aquela população que tu está colocando como escravo ou como um dependente, amar eles. Cara, que loucura. E a principal, a conexão que ele fez e a principal lição é de servir, né? De ajudar. Sim. Que eu acho que é esse que é o principal intuito do NetWeaving, é ajudar e servir. Se você consegue ajudar a pessoa a crescer moralmente ou intelectualmente, financeiramente, sem querer ganhar nada em troca, fantástico. E tem outro caso também do grupo. Eu vou ficar citando nomes que não sei se eu posso. Melhor não. Melhor não. É coisa boa, né? Teve esse que se reconectou com um amigo e o outro que a Raquel falou, não, vou falar para ele te mandar uma mensagem, vocês conversam. Aí no mesmo dia ele já mandou, a gente conversou por uma questão até profissional. Aí ele falou, fizemos uma reunião, ele, meu cliente, e eu estava ali ajudando meu cliente sem receber nada, porque ele queria um investidor, vender uma parte da empresa. E aí ele falou, não, olha, não vou te conectar com algumas pessoas, não quero nada. Depois a gente toma um café junto, tipo, você paga um café, né? Não quero nada em troca. E aí até falei assim, não, mas eu também nem estou recebendo meu cliente, né? Por isso. Só de conectar, daí ele já me conectou com outras pessoas que eu já apresentei para o meu cliente, que já, enfim, assim, é uma rede. E ninguém estava cobrando nada de ninguém ali, né? Só com esse intuito de ajudar. Sim. E é muito bacana, porque você aprende muito com isso, com outras pessoas, com outros talentos. Isso a gente ensina, né, para os nossos alunos dessa forma também. Cara, tudo que você tem, principalmente no ramo de arquitetura e construção, né? Querendo ou não, você tem, o seu cliente vai comprar pelo menos 30 acabamentos para uma casa, tá? É muito fornecedor. Então é revestimento, é pintura, telhado, é elétrica, são 30 acabamentos diferentes que você pode direcionar essa compra para 2, 3 fornecedores de confiança. Então, se vocês têm isso na mão, por que não levar para as empresas que você sabe que tem os mesmos valores de vida que você, sem querer nada em troca?
a coisa inverte. Essa empresa começa a ficar feliz que você está ali trabalhando e trazendo cliente, ele vai prestar um bom serviço, tá todo mundo feliz. Mas chega cliente direto nessa loja sem arquiteto. Quem que essa loja vai indicar? É simples. Então você não leva o cliente querendo ganhar cliente, mas isso naturalmente vai acontecer. É a mesma coisa da grana, trabalhar pela grana. Ou trabalhar pelo propósito de transformar a vida de alguém, de agregar algo à vida de alguém. É a mesma coisa. A mesma coisa. A gente teve muito cliente de indicação de loja, né? Sim, muito. E a loja atende os arquitetos de Maringá inteiro. Por que eles escolhiam a gente? Isso aí foi algo que ficou na nossa cabeça um tempão, né? Pô, por que a gente, cara? E clientes bons, clientes grandes, coisas legais ali, né? Justamente por causa dessa humanização que a gente tratava eles, não era só o business. Mas o principal, gente, essa humanização, ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser real. Se ela não for de verdade, você sente. Eu falo que a energia chega primeiro. Chega. Eu sou sensível, assim, ao extremo. E a sensibilidade foi aquele defeito que eu achava que era defeito. E quando a gente fala, né? O seu pior defeito é seu maior superpoder, né? E eu demorei pra descobrir isso. Eu ia no psicólogo e falava, eu não quero mais ser sensível, tira isso de mim, como é que eu faço e tal. E não dá, é impossível tirar isso de mim. E por eu ser muito sensível, eu sinto a energia chega antes. Então, não é o que você me fala, mas é o que eu sinto de você enquanto você está falando. E de verdade, quando você é uma pessoa interesseira, quando você vai conversar para fazer uma amizade, né, visando o que o outro pode te dar, o outro percebe. Percebe. E você se torna aquela pessoa chata. Chata. E para você estar nesse grupo de netwaving, normalmente são pessoas que entenderam que eles são muito mais que um título corporativo. Sim. Muito mais que um crachá. São pessoas que estão preocupadas com o ser e não com o ter e o fazer. E isso faz toda a diferença. Você tá cercada por essas pessoas, né? Que às vezes você esquece e eles estão ali para te lembrar. Raquel, vamos silenciar o ego. Como eu disse, é um treinamento diário. Não é fácil, não. E geralmente são players high ticket, né? São caras que já estão acostumados a lidar com outros players de alto calibre. Então ele sabe quando você está querendo ganhar em cima dele ou você está sendo verdadeiro, né? Ele não precisa ficar esperto. Isso é natural para ele também entender qual que é o seu intuito, né? Com aquela conversa, com aquele assunto e tudo mais. Então se você tenta arrancar alguma coisa deles ou ganhar em cima deles, cara, é um segundo. O cara te cortar e te cortar da roda também, né? Então, assim, é o primeiro, né, mandamento das relações humanas, eu diria que é a honestidade, a veracidade, a verdade. Então, você se interessar verdadeiramente pelo outro. Ah, mas eu não gosto de pessoas. Cara, então nem vai tentar se conectar com ninguém. Nem vai, arruma um outro jeito, arruma um outro trabalho, você vai ficar, né, fechadinho numa sala, apertando parafuso, sei lá, faz uma outra coisa da vida. Porque, assim, precisa ser de verdade. A gente precisa estar atento, a gente precisa praticar essa escuta, né? E olhar para além daquele nome e sobrenome que tá ali. E eu acho que é tão potente quando você percebe isso, né? Porque durante muitos anos a gente fica muito atrás disso. Ah, eu sou a Raquel da empresa tal, né? Olha, eu tenho esse crachá, né? E até no networking, quando você vai se apresentar. Então, começa por aí. Como você se apresenta, né? Você se apresenta, eu sou a Raquel de não sei da onde, entendeu? Não, eu sou a Raquel, uma mulher em evolução. A gente faz essa pergunta em toda a imersão, que todo ano a gente faz uma imersão com 50, 60 alunos, e a pergunta é essa: quem é você? Ninguém responde. A pessoa fala onde ela nasceu, o que ela faz, ela é casada com fulano, mas ela não fala quem ela é. Ninguém sabe responder quem é. No primeiro dia de curso a gente já dá essa balançada neles. A gente já pega eles e fala quem assim, é você? Cara, não, você não é nada disso. Eu formei em arquitetura, eu sou casada com fulano, tá? Ok, mas você não falou quem é você. E aí? Você está, você não é. Acho que a pergunta deveria ser essa mesmo. Como está você, né? Porque a pessoa... Ela só responde status. A Raquel, a Denise, de 20, 30 anos atrás... Hoje eu sou arquiteta, mas amanhã eu posso não ser. Amanhã eu posso mudar de área. E tá difícil. Tudo bem. E é difícil, né? De quem sabe o que a pessoa é. Quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer, o que ela almeja. É muito difícil.
Inclusive, a gente tem uma pergunta no final aí também, né? Essa pergunta É vai ser muito legal. autoconhecimento, hein? Não, muito tem que... autoconhecimento. Mas saber. olha, mas assim, a essência do NetWeaving, né, é o compartilhar aquilo que você tem, a quem você é, com o outro. Para isso, existe um convite para você olhar para dentro, né, para você se analisar, entender quem é você. A gente, no nosso curso, a gente cria um crachá, onde a gente coloca, por exemplo, Raquel, alegre, entusiasmada. A gente vai colocar todas as suas características ali. E aí a pessoa bate o olho, ela já entende quais são as habilidades, quais são os talentos dessa pessoa, qual a identidade dessa pessoa. Então, e a gente gosta de trazer isso. Por quê? Porque quando você age através da sua identidade, não tem concorrência para você. Não tem. E daí você percebe também, né, o que a gente ouve a vida toda é: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E na realidade não é verdade. Você tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, não como você gostaria de ser tratado. E só uma vez onde você tem muito conhecimento, você consegue se olhar, né? Quem é você, que você consegue realmente criar essa conexão olhar com pro o outro. e se desprender do teu ego. Do teu ego. Né? O ego tá toda hora. É. Gente, que papo profundo esse, né? Show de bola. Vamos chegando no final ali, ó. A Ampulheta já tá nos avisando que estamos no finalzinho. Dê, quer fazer a pergunta? Vamos lá, nós vamos fazer uma pergunta para vocês duas, tá? Primeiro, Nadir. pergunta surpresa? Quem quer responder primeiro? Quem vai responder primeiro? Tem a ver sobre essa conversa que a gente teve aqui. Nadir, se você morresse hoje, ou se imagina na sua festa de 90 anos de idade, certo? Como você gostaria de ser lembrada? Como você quer ser lembrada? Nossa, difícil, porque, como a gente estava conversando aqui, estamos em constante evolução, né? Então, hoje, a Nadir, com a idade que ela tem, talvez não seja a mesma quando tiver 90 anos. Sim. Mas, até coloquei no nosso grupo lá, que eu acredito muito naquela frase que nós somos seres espirituais vivenciando, experiência na vida humana, na Terra. Então, eu quero que essa minha experiência terrestre seja lembrada como uma pessoa que exatamente que ajudou as pessoas, que pôde fazer a diferença, seja com um parceiro de trabalho, com o meu filho, com um amigo, sempre nesse sentido de que eu falei do Jesus Cristo, que é o meu mestre, servir as pessoas. E continuo meu treinamento para silenciar o ego. Boa. Estamos juntos nesse treinamento, excelente. hein? Quem sabe com 90 anos, né? Ela fala, nossa, ela é totalmente desapegada. Virei Buda. E você, Raquel? Como você quer ser lembrada, Raquel? Eu pensei muito sobre isso, né? Que eu falo até no livro. E o legado que eu gostaria de deixar para meus filhos, para a futura geração, né? É que as pessoas tenham a coragem de seguir seus sonhos, que nem sempre é fácil, né? Principalmente as mulheres, nós temos múltiplos papéis, né? Nós somos mães, irmãs, filhas, mulheres, profissionais, mulheres ambiciosas, sim, senhores, né? Assumimos esse papel. Então, eu acho que é isso. Eu acho ter essa coragem de seguir seus sonhos. Eu acho que é simplesmente isso que eu gostaria de deixar como legado para meus filhos, para as futuras gerações e para cada mentorado, né? Que eu sou aquela mentora incentivadora, né? Então, vamos fazer o projeto sair do papel. Boa. Esse é meu objetivo. Eu acho que você é aquela pessoa que pulou do penhasco e é aquela que vai e empurra o seu mentorado do penhasco, né, também. Tipo assim, ó, vai! Não, vamos. Vai, vamos, né? Mas, gente, vocês percebem como isso muda tudo, né? Deixa de ser o dinheiro, deixa de ser um trabalho pelo dinheiro, mas é um trabalho para que eu possa cumprir aos 90 anos, que eu seja lembrada por alguém que ajudou,
por alguém que contribuiu, né? Que eu seja lembrado por alguém que encorajou as pessoas a seguirem os sonhos. Então isso muda a forma como a gente desenvolve o nosso trabalho. E a forma e o cliente também começa a enxergar esse valor em você. Isso, olha, até me lembrou uma história. Outro dia eu estava no carro com meu filho, ele tem 12 anos. E ele falou, por que tem que trabalhar para colocar comida na mesa? Eu acho que é essa mentalidade, né? E eu falei, filho, eu acho que trabalhar vai muito além de colocar comida, é inspirar pessoas. Boa. Então, assim, tem dúvida que o trabalho da Raquel inspira tantas pessoas. E eu também faço do meu trabalho uma inspiração para outros. Quando eu atendo, estava contando para a Raquel no almoço, que eu atendo empresas familiares, isso no meu escritório de advocacia. No intuito é justamente mitigar os conflitos e auxiliar de forma que elas consigam ter um planejamento sucessório além do patrimonial. Suceder o legado, os valores da família. Sim, que é a parte mais difícil, né? Você tem geralmente um patriarca ali, ou os líderes da família que tem essa mentalidade, e passar essa mentalidade sequencial para os filhos, para os netos, que seja, é a parte mais complicada, pelo menos das empresas que a gente já viu, né? Coloca tudo na mão dos filhos, aí começa o declínio da empresa, não estou falando nem de financeiro, o declínio de valores da empresa, que depois vai culminar pior ainda nos netos, ou um neto precisa reerguer a empresa, né? A sucessão é complicada. E aí tem um ponto muito interessante também, que é as interações intergeracionais, né? Como colocar todo mundo na mesa e que as pessoas consigam se comunicar. Sim. E o respeito, né, Raquel? Porque geralmente os filhos, eles tendem a achar que o pai, que foi o gerador de tudo aquilo, tá ficando velho e não sabe mais. É o contrário, cara. É o contrário. Cada um tem o seu valor. Olha o que o cara geração construiu. Exatamente. E como também os filhos, né? De falar, tipo, essa nova geração... Não, essa nova geração também tem muito para nos ensinar. Sim. Eles estão abrindo um caminho que nós não tivemos coragem de abrir, né? Geração Zeda. Então, nós somos complementares, né? Essa complementaridade. Exato. Tem que pegar a melhor parte de todos e unir. Exatamente. Excelente. Muito bom. Gente. Excelente bate-papo. Nós falamos que não tinha um roteiro muito bem definido, porque a gente percebeu, conversando um pouquinho aqui antes do podcast, a gente percebeu que, cara, não vai dar pra gente falar só de um assunto, não tem como, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez a Glass House, a Exceleds e a do Castro Tintas por estarem aqui com a gente. Se você não deixou o seu joinha, por favor, deixa o seu joinha. Compartilha, comenta, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, né? Mande para aquele seu amigo, sua amiga que precisa aprender sobre isso. A fazer network. Boa. Aí, netweave. Conhecer o NetWeave, né? É isso aí. Raquel, e silenciar o ego. Esse aí silenciar é o menos principal. importante. Nadir e Raquel, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por toparem estar aqui conosco, por investirem tempo conosco e por ensinamentos maravilhosos para todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Obrigada pelo carinho e parabéns pelo sucesso e pelo propósito, né? De vocês. Isso, nós que agradecemos a oportunidade, né, Raquel? É isso. E hoje tem festa. Não Hoje para tem eles, festa. porque eles vão assistir só mês que vem, né? Hoje tem o lançamento. Tem festa. Às 19 horas, no NOA, em Isso Maringá. aí. Da segunda edição do livro Mulheres que Realizam, né? É um livro aí que tem o propósito de influenciar e motivar outras mulheres, né, Raquel? A Raquel falou ali que ela gosta de incentivar, e ela tá no livro, não é à toa. E né? você também. Então são 20 mulheres aí empreendedoras que contam a sua história, que deixam alguma mensagem de encorajamento para outras mulheres. E hoje será o lançamento oficial aqui em Maringá. Tá à venda em algum site, algum lugar, o livro? Tá à venda direto com a gente nos directs da vida aí Então, do Instagram. Manda no Instagram pedindo porque eles seu... são limitados, né? Não lógico, tudo que é bom tem limite. Exatamente. É isso aí, pessoal. Quer deixar o arroba, Raquel e Nadir? Então, Instagram? meu Instagram é raquel@gilios.com. Certo. E o seu, Nadir? Nossa, Denise, eu não sou muito ligada em Instagram, mas eu vou deixar... Deixa um contato, então. Meu nome completo, vão me achar no LinkedIn. Certo. Boa, LinkedIn é bom também. Acho que no LinkedIn e no Instagram também. É Nadir, N-A-D-Y, Dequeche, D-E-Q-U-E-C-H. Ok, nós vamos deixar também na... Thaís, lembra de pegar depois pra gente transcrição do colocar vídeo. no descritivo. É isso aí.
É isso. Muito obrigado, gente, mais uma Obrigada. vez. Obrigado, galera, pelo Obrigada. tempo de vocês nos assistindo e até quarta que vem. Até a próxima. Beijo no coração.